Olá, seja bem-vindo ao quebra-cabeças número 14. Bom, no vídeo anterior eu tentei demonstrar um pouquinho dos efeitos no plano físico do que eu estou fazendo, né? Só que em contraste, né, o material que eu usei lá fez muito barulho, mas deu para mostrar o principal, que foi a resistência adquirida. Lembrando que pouco ando, tá? Ando muito pouco, pois eu uso bicicleta e no meio de trabalho também ando pouco, então comprovei que fisicamente consegui retornar a um padrão de quase quando eu era adolescente, né? Sem aquele preparo físico, coisa que hoje tudo que vai se fazer precisa de um preparo. Bom, hoje, dia 26 de janeiro de 2014, eu vou continuar então essa saga, né, nessa busca desse tal de prana e os assuntos relacionados com essa busca. O fator principal, a questão da alimentação e a química do organismo. Bom, antes de mais nada eu quero fazer um agradecimento a todos aqueles que continuam mandando material, tá? E o pessoal que está assistindo os vídeos aí e tem adquirido um conhecimento e ajudado nessa busca aí, que é totalmente individual, tá? Algumas referências que eu fiz, né, em vídeos anteriores, tipo Arnold Hett, Bates, e agora eu vou entrar com uma referência sobre o professor Hélio Couto. Bom, o Arnold Hett fez um estudo fantástico aí, né, sobre a influência da alimentação sobre o organismo. Inclusive conseguiu recuperar problemas de doenças mentais e cegueira e artrites e N problemas associados à alimentação, seguindo só o famoso pai da medicina, né, o Hipócrates, que dizia o seguinte: faça do alimento o seu medicamento. E o Bates referente à técnica da melhora da visão, fazendo os exercícios, né? Porque o pessoal tem me perguntado, né, se eu melhorei a visão. Ó, tá mais ou menos em 70%. E esse final de ano agora foi fantástico para mim. Eu comecei a recuperar a nitidez também. Eu tava com 4 graus de miopia, mais aí um mesclado de astigmatismo e hipermetropia. Então, eu terminei o processo em julho de 2012 e, como eu comentei, né, eu estava começando a sentir umas dores de cabeça usando o óculos. Então, quando eu comecei a tirar, parou de doer. Então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto que eu nem sabia que era possível recuperar a visão. Então, o que eu percebi que estava afetando então? A química do meu organismo, a movimentação, porque conforme eu vou fazendo os exercícios de alongamento de coluna, foi também mexendo a questão aqui dos glóbulos, né, que são montados em 6 músculos cada olho. Então, juntando os exercícios aí fornecidos pela técnica Bates, mais a química que foi alterada e mais esses outros exercícios foram auxiliando nessa retomada. Por quê? O que acontece aí nessa medicina tradicional? Você vai lá num oculista, né, ou antes de fazer um exame de vista, e você já sai pré-formatado com um problema, porque lá eles vão te vender uma muleta, eles vão te passar uma solução. A muleta é óculos ou cirurgia, tá? Essa parte de exercício nunca nem tinha ouvido falar nisso daí. E o que acontece? Eu comecei a usar óculos, eu já tinha o quê? Em torno de 26 anos. E passei 14 anos usando. Comecei com meio grau, fui parar em 4, quer dizer. Então, a muleta, na verdade, além de ela não ajudar, ela vai te acomodando, aí aumentando a necessidade da muleta. E junto com isso, né, a alimentação. Então, quer dizer, se percebendo, fica bem casadinha essa ideia. Então é isso, não é mágica. É a mudança da química, exercícios e resultado. E olha que engraçado. Agora, eu chego até a lacrimejar quando está numa posição de visão boa. Quer dizer,
porque acaba ardendo. Então quer dizer, o fato de você enxergar de novo, até isso cria uma certa resistência, porque você tem que voltar, né, ao padrão anterior, e depois, conforme vai acomodando, vai ficando tudo normal. Mas a saída é por aí: exercícios, alimentação e paciência, porque não é de uma hora para outra, tá? Essa recuperação. Muito bem. E o Arnold Herrera também ajudou nessa questão da alimentação. Queria comentar então sobre o pai da medicina, né? A frase dele, inclusive, adotada aí pelos pessoal da área de medicina: faça do alimento o seu medicamento. Eu estava pensando um pouco, o que o mercado está fazendo é o contrário, né? Faça da comida um veneno e venda medicamentos. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso. Então, basicamente, o mercado vende 5 porcarias, né? 5 grupos de porcaria para nós. E nós acabamos entrando de cabeça nessas porcarias e acidificando o sangue. Acidificando o sangue vai dar aí um monte de problemas. Então, quais são os 5 grupos? Carnes, todas as carnes, tá? Nenhuma escapa. Aí tem gente que separa carne vermelha e carne branca. Tem essa. Ó, vamos falar de carne vermelha então. Se ela é negativa, vamos falar das brancas. Frango branco. O que é o frango? Hoje em dia, hormônio, né? O cara injeta hormônio naquele treco lá e atinge o tamanho ideal de corte em 15 dias. Então é um absurdo. Pra onde você acha que vai esse hormônio? Pra dentro daquele negócio lá e você joga pra dentro do corpo. Peixes, mesma coisa. Estão pescando aí de uma maneira suja. Ou estão o quê? Intensificando uma forma artificial de fazer aquele ser vivo crescer mais rápido para virar peso e virar o quê? Comida, né? Mas os 3 grupos acidificam o sangue, tá? Aí vão falar assim: e como de vez em quando, né? Se eu comer veneno de vez em quando, não vai fazer mal então? Isso que é interessante, né? Essa ideia aí. O grupo lá de laticínios, leites e laticínios. O que precisa para você ter leite? Injetar hormônio na vaca para ela ficar grávida. Aí vai gerar o quê? Mais leite no menor tempo. Aí de tanto tirar leite no menor tempo, você machuca a vaca. Aí você precisa do quê? Meter antibiótico na vaca. E aí o que acontece? O que vai para dentro do leite? Antibiótico, né? E mais esses hormônios. E olha que interessante também. As bactérias que seriam usadas pelo corpo, você usa a questão da pasteurização. O que você vai ter? Nada. Você vai ter uma coisa branca com gosto salgado, né? Então é isso que estão vendendo essa porcaria. Acidifica o sangue também. Questão do ovo, como eu já citei, né? Pra mim, não tem uma relação direta com a nossa vida. Por quê? Nada mais é que a menstruação da galinha. Ideia. Se não existisse galinha, então não existiria ser humano. Tá. Outra questão. Farinhas e massas em geral. Hoje, no meio dessas farinhas aí, tá vindo muito produto transgênico. Fica até abismado. A hora que você vai comprar os produtos no supermercado, tem um triângulo assim, ó, com um T no meio. Significa o quê? Transgênico. Aí teve um internauta que mandou uma pesquisa sobre esses testes, né, com transgênico lá em ratos. Gera tumores e cânceres. Legal, né? E eu nem sabia desse treco aí. A hora que eu vi o triângulo lá, aquele T, eu fiquei curioso, e é isso daí que significa. Que aquele produto lá é transgênico. Se não sabia, dê uma olhada nos produtos. Já vi até caixinha de chiclete com esse negócio aí. Busque informação e desperte. Então, muito bem. Então você tem soja, milho, tudo transgênico, tá? E nesse grupo aí tem o sódio dentro também, que vai causar o quê? Retenção de líquido e afetar o organismo. Então vai vendo. Então você tem esses 3 grupos aí. E o sal, né? O sal refinado, né? Uma química aí, sódio. E o açúcar refinado, mesma coisa, tá? Tem os menos piores, né? Que são chamados orgânicos, né? Aquele mascavo. Mas eu, quando procurei adoçar alguma coisa, o que eu pensei?
uma coisa muito doce. Caldo de cana, né? Então eu peguei caldo de cana. Como ele só conserva 5 dias na geladeira, o que eu pensei? Colocar ele em cumbuquinhos, né, e colocava no congelador. Aí quando eu queria adoçar alguma coisa, pegava, pronto, adoço. Açúcar natural. Certo? E muito bem. Então esses são 5 grupos que vão causar o quê? Doenças. Então você tem o mercado vendendo isso daí, ó, sem parar, né? Porque é muito gostoso, né? Então você engana o circuito do mental aqui, olfativo e palativo, e vai colocando essas coisas para dentro do corpo. E sem saber fica doente. Depois vai procurar a medicina aí tradicional. O que eles vão te dar? Uma receitinha, né? Cheio de medicamento. Aí você toma lá a receitinha e continua comendo errado. E aí? Qual que você acha que vai ser o seu destino? Né? Então o jogo tá assim. Para sair desse jogo, precisa começar a olhar para os produtos naturais. Tá? Frutas, legumes, verduras, frutas secas. Essa é a única maneira de você começar a limpar o corpo. Tá? Então todo esse toque aí é só para ficar bem claro que viver de prana não é o maior problema. O maior problema, na verdade, é você sair dos vícios que já está impregnado na mente. Muito bem. Teve um internauta aí que mandou um link aí de um senhor chamado Professor Hélio Couto. Então eu tive dando uma olhada lá. Ele vem integrar muita coisa do que eu já estou falando, né? Essa questão da nossa realidade. Então qual que é o foco lá do estudo dele lá? Que ele está dando as palestras, inclusive tem os vídeos aí na internet. A experiência da dupla fenda, a questão da física quântica, tá? Então o foco dele é esse daí. E por quê? Porque nesse estudo aí, o que ele diz? Que na verdade, antes das partículas, existe uma coligação de ondas. E essas ondas, a partir delas que começa a surgir esse entrelaçamento e a criação das partículas, que nada mais é que uma percepção do observador, que acaba gerando essa condição, que é o caso da experiência da dupla fenda. Então o que ele frisa muito lá? A questão do colapso de onda, né? Que a realidade ela é criada baseada no quê? No pensamento. Então, por exemplo, se você pensa uma coisa constantemente, que está colapsando essa onda, você está co-criando uma realidade, tá? Então ele está comprovando essa questão aí. Então você é responsável por tudo que está acontecendo ao seu redor, através do que? Do seu pensamento. Então você está sendo um co-criador de uma coisa que vem naturalmente. Então a partir do momento que você tiver consciência disso, você vai tomar mais cuidado com o que está rolando dentro da onde? Da sua mente. Como o seu pensamento co-cria, mas a sua mente induz o seu pensamento a essa cocriação, comece a observar o que está entrando dentro da sua mente e que está sendo polarizado por medo e pelo ego. Então, essa é a questão. O estudo é muito interessante, vale a pena. Ele está colocando diversos livros e vídeos, tudo free. É só entrar lá, pega um pouquinho do tempo, né, do seu tempo, e entra lá que você vai começar a se libertar dessa ilusão que nós estamos criando, tá? E principalmente no seu universo, pois o que está rolando dentro da sua mente é o que está ajudando você manter e criar a ilusão do que você acredita que é vida, né? Muito bem. Então vou dar uma posição agora de como eu estou nessa busca, né? Então, como eu já falei, mais ou menos uns 3 anos e pouco, né? Que eu estou aí nessa investigação e nessa prática da coisa. E o negócio é muito bom. É muito bom mesmo. Só que a dificuldade maior é quebra de paradigmas. Quebra de paradigmas, quebra de padrões, mudança de hábitos. Suportar a mudança química, porque tem uma certa cobrança. Entra uma questão da dor, que normalmente a mente às vezes confunde, né? Como sendo algo nocivo, mas na verdade não é. Porque para sair o veneno, entra a dor. É o período de abstinência. E o período de abstinência, como que você supera ele? Só enfrentando ele. Então eu fiz até um paralelo com relação a essa questão do uso de droga, né? Eu até
fico contente quando eu vejo uma pessoa que consegue se livrar do hábito da droga. E ele tem que quebrar o quê? Esse período de abstinência. Falando nisso, surgiu uma pessoa aí que também passou a viver de prana, só que antes disso ele estava no mundo das drogas. Então o primeiro desafio dele foi que quebrar essa questão do uso das drogas. Depois de um bom tempo, ele passou a focar essa questão do viver de energia e conseguiu. Então, quer dizer, para quem se livrou das drogas, viver de energia, mentalmente ele começou a perceber que não tinha barreira, porque uma pessoa sair do mundo das drogas é complicado. Agora, o que nós somos então em relação ao mundo das drogas? Comida gera uma química. Química é o efeito da abstinência. Então aí que entra todo o nó, né? Ainda você tem uma ciência que vai falar pra você, olha, você tem que comer isso, 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 senão você vai ficar doente. Então, vai mexer com o quê? Com a sua mente. A sua mente vai afetar o quê? O seu pensamento. E o seu pensamento vai fazer o quê? Colapsar a função de onda e gerar a realidade. Então, isso se chama crença. E quebrar essa crença aí, ó, que é o detalhe. É um trabalho minucioso que você tem que fazer, ó, dentro de você e ver tudo que está afetando a sua maneira de pensar no seu dia a dia e como você vai dar um jeito de trabalhar essa questão, tá? Muito bem. Então, fisicamente, estou me sentindo muito bem, tá? Mantenho todas as rotinas que eu já vinha mantendo ao longo desse período. Peso, como é que tá agora? Estou oscilando em torno de 59 quilos. Então eu continuo com uma refeição, tá? Ou uma alimentação, um período de 24 horas. Então de manhã faço todo aquele processo de tomar sumo de 2 limões, espremo lá e tomo. Depois faço meditação, faço alongamento de coluna e os exercícios respiratórios. Então tudo isso daí para mim serve como uma refeição. Ao longo do dia eu vou bebendo água, porque eu ainda sinto que eu ainda estou num período, num processo de limpeza, porque não é fácil não, viu? É o tempo que vai te dar a percepção dessa mudança. E aí o que eu estou percebendo que está acontecendo? O padrão vibracional está aumentando. Padrão vibracional. O que acontece quando o seu padrão vibracional aumenta? Parece que o seu corpo começa a assimilar essas fontes de energia mais sutis. Você começa a capturar. Então eu tenho focado e observado muito que essa questão das energias associada aos elementos, né? O sol, o ar, a água e a terra. Então elas dão um conforto nessa busca e vão te colocando numa percepção diferenciada. E aí à noite, quando eu chego, né, eu como as frutas. Ainda continuo lá com meio abacate, uma maçã, uma pera. Aí faço lá a minha mistura com banana. Pego umas 7 bananas, pico, ponho molho de pimenta. Uso também a manga, já para baixar a pimenta, que dá uma esquentada no corpo. Mas o que eu tenho percebido nessa refeição? Logo após comer já me dá uma moleza e eu acabo dando uma apagadinha. Então o que eu vou sentindo? Que realmente o alimento ele dá uma sugada de energia. Mesmo às vezes eu chegando sem fome, né? Aí eu acabo comendo para quê? Para ter clara essa relação dessa comida que eu estou colocando para dentro e o efeito dele no organismo. E em relação também a esse padrão vibracional, eu percebo que ele dá uma derrubada. E o outro fator ainda que eu continuo comendo é a questão do prazer, né? É muito gostoso ainda, né? Sentir paladares. Porque se for seguir esse padrão de nutricional referente ao que eu estou fazendo, já estou completamente fora. Então, mas o meu parâmetro é o que? A minha satisfação em relação ao que eu estou fazendo. Então, está equalizando. Não estou sentindo dores, continuo fazendo todas as minhas atividades normal, dormindo bem, levantando bem, passando o dia todo bem. Então, quer dizer, esses estão sendo meus parâmetros, tá? Muito bem. Então, o que eu tenho notado então
nessa busca. O padrão vibracional é o segredo. Então o que eu percebi também? A minha respiração, ela tá ficando bem suave, né? Então não fica ofegante. Eu fico fazendo um paralelo com minha companheira, que ainda tá meio no vale tudo aí. Ela dá uma caminhadinha de nada e já fica ofegante. E eu vou embora sem problemas. E parece que vou me sentindo mais energizado ainda, conforme eu ando. E não mais cansado e com falta de energia. Então esse fator aí tá sendo, tô observando bem e tá sendo bem interessante. E foi muito engraçado esse final de ano, né? Porque eu estive com o pessoal que come de tudo, né? E o pessoal fica sempre estranhando, né? O hábito de você comer uma vez. Então imagine quando chegar na hora que não for comer. Então outro paradigma é esse, relacionamentos. O pessoal tem me perguntado muito sobre essa questão e é uma coisa que pega. Por quê? Porque o padrão vibracional, ele está no campo emocional. Então se a relação afeta você, né, ela joga uma reação contrária, por exemplo. As pessoas querem que você coma porque elas não querem que você adoeça. Porque esse é o padrão nosso, né? A gente acredita que tem que comer, porque senão vai ficar doente. E uma pessoa que quer bem a outra não quer que ela adoeça. Então na cabeça da pessoa que come, o emocional é invertido. Então ela acredita que você tem que comer, que senão você vai adoecer. Então esse joguinho que eu ainda estou quebrando a cabeça aqui para resolver. Por quê? Em todas as relações, em todas, qualquer uma, o pessoal questiona você. E você criar essa realidade estando dentro desse outro grupo, que é o complicado aí para resolver. Então, esse está sendo um paradigma para mim. Muito bem. Então é isso. Eu vou postar aí os links referente a algumas citações que eu fiz aqui. E quero dizer que o teste continua aí. E quem quiser entrar nessa busca, faça primeiro um autoestudo de todo o seu ambiente. Depois entra nele e vai sentindo, né, essas questões de padrões e paradigmas, que não são fáceis de quebrar não. Nada fácil. Porque as pessoas te cobram, na verdade, um modus operandi. Sempre que você quebra ele, esse grupo vai vir em cima. E eu estou sentindo isso não nessa questão de parar de comer. Ó, só de deixar o cabelo e a barba está sendo muito interessante. Eu estou vendo o quanto de conceitos as pessoas têm sobre essa questão. Esses conceitos, o mais engraçado é o seguinte, é ver quanto ele é influenciado pela mídia e pelos grupos. Isso que é interessante. Na minha concepção, eu sou um ser humano no planeta Terra. Agora, dependendo do lugar aqui no planeta onde você nasceu, você vai receber o quê? Uma carga de cultura, porque eles vão plantar uma ideia na sua cabeça e alimentar ela dentro daquele grupo e conflitar com outro grupo, né? E eu vejo muito essa questão. Então, quando eu estou passeando por aí, é muito interessante. Eu vou me associando a N avatares ou N personalidades, né? Tudo fora do contexto do padrão, né? Porque o padrão aqui no Brasil é barbinha feita e cabelinho curto, né? Agora, se for no Oriente, já é outro padrão. E aí? Então, esse é um paradigma também que eu percebo que é muito engraçado. Você conseguir manter um padrão vibracional dentro de um ambiente desse e sem, né, confrontar. Então, aí todo o paradigma. Ou seja, tentar explorar esse preconceito, né, sem entrar no conflito. Esse está sendo um jogo interessante também. E é isso. Vou continuar postando os vídeos aí. Qualquer novidade, a gente se fala. Até a próxima. Obrigado.